Bom dia, meus amores, e vamos continuar nossa aula, certo? Nós acabamos de ver a aula de matemática e agora nós vamos para a aula de geografia. Qual é o conteúdo? Hidrografia. Nós acabamos de conhecermos um pouco mais sobre o relevo e estamos entrando em um outro conteúdo, a hidrografia, né? Que apresenta um vasto universo a conhecermos. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra hidrografia? Bom, a palavra hidro significa água, certo? A palavra grafia significa estudo. É tanto que quando estudo a escrita, quando nós estudamos ortografia, é o estudo da palavra, né? Ortografia. Assim como também na geografia, o estudo da terra, geo. Porém, na hidrografia é o estudo da água, certo? A palavra hidro se remete ao significado de água, ok? Bem, vamos agora adentrar nesse conteúdo. Se você ainda está meio disperso, com preguiça, não fica assim não, né? Acorde, ânimo e vamos viver essa aula com bastante atenção para a gente dominar o conteúdo. A tia promete ser breve, não falar muito, mas deixar tudo bem explícito, porque a gente tem que entender esse conteúdo, tudo bem? Meninas aí de plantão, Jamile, Esther, Manu, certo? Tá tudo bem com vocês? Estão fazendo as atividades direitinho? Tá tendo alguma dificuldade? E aí, Júlia? Tá fazendo direitinho? Meninos, Arthur, Bruno, Davi Miguel, Kaique, Jeová Samuel, vocês estão tendo alguma dificuldade? E vocês, hein, Eliana e Ícaro? Estão assistindo a aula? Estão gostando? Eu espero que sim. Eu espero que estejam entendendo, que estejam abrindo os livros. A tia quer ver todos vocês quando tudo isso passar. E também quero ver os livros de vocês com as tarefas feitas, certo? Então vamos lá para esta aula. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês sabem que a hidrografia é o estudo da água, né? Mas que água é? É todas as águas, o oceano, o rio, lagoas. O estudo de todas as águas é chamado de hidrografia. Então a gente vai entendendo um pouco do conceito de oceano, oceano Atlântico, litoral, rio, quedas d'água, cascatas e cachoeiras. Para começar a aula, eu vou pegar o meu livro e eu gostaria que vocês pegassem o de vocês também. Vamos abri-lo na página 32, certo? O que é o oceano, tia? O oceano é uma extensão de água salgada. E vamos entender o que é esse oceano Atlântico, né? Que é o rio que banha o nosso continente brasileiro, ok? O rio que banha o Brasil é chamado de Oceano Atlântico, ok? Então vamos para as próximas questões. A parte dos continentes que é banhada pelo oceano recebe o nome de litoral. Chamamos de praia o espaço da terra banhado por um rio por um lado ou por um lado. Rio é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar. Alguns rios atravessam terrenos muito acidentados. O que é um terreno acidentado? É um rio que tem interferência de uma pedra. Vocês já assistiram algum filme onde tem aquele rio bem perene, né, assim, bem retinho, e de repente começa a surgir algumas pedras ao longo daquele rio. Significa que tem as interferências, certo? Então, os rios que têm terrenos acidentados, cheios de pedras, de desnivelamentos, são as quedas d'água, cachoeiras e cascatas. Tudo isso tem um único significado, que é uma queda d'água. Queda d'água, como o nome diz, é uma água caindo, que também é conhecido como
água doce que segue em direção ao mar. Todo rio, toda a água do rio vai parar no mar, certo? E o Oceano Atlântico, acabamos de ver, que banha o Brasil, né? O rio que banha o Brasil é chamado de Oceano Atlântico. O rio não, o oceano que banha o Brasil, porque o oceano é muito maior do que o rio, né? É um conjunto de água salgada. Esse conjunto de água salgada que está banhando o nosso país é chamado Oceano Atlântico. Você sabia que existe outros tipos de oceano que banham outros continentes? Existe. Só que o que banha o nosso, como a tia falou, é o Atlântico, mas existem outros que a tia vai trazer na próxima aula, certo? Então vamos para as próximas questões, né? Além de entendermos um pouco mais sobre os rios, a gente precisa entender sobre a nascente, sobre o leito, sobre a foz, sobre a margem e sobre a população ribeirinha. Tia, o que é uma nascente? Como o nome diz, nascente é o lugar onde o rio nasce. Leito é o lugar por onde as águas escorrem, né? As águas correm. E o que é a foz? É o lugar onde o rio despeja suas águas. A tia disse que o rio é uma corrente de água doce, né? Só que essa corrente de água doce vai levar essa água para o oceano, para o mar. Então, se essa água vai para o oceano, antes ela vai parar numa foz. O que é uma foz? É o lugar onde o rio despeja suas águas, certo? O que é margens? São as terras banhadas pelos rios. O rio tem duas margens, a direita e a esquerda. E tem os moradores dessas margens que são chamados a população ribeirinha. Fácil, né? Agora a gente vai fazer a representação de tudo que eu falei para ficar bem mais claro. Então, olha que representação belíssima de tudo que a tia falou, né? Aqui está a nascente, aqui está o leito, aqui está o foz e aqui a população ribeirinha, ó. A população ribeirinha. Tia, a nascente, já sei que é o lugar onde o rio nasce. Isso, você já sabe. Se ele nasce ali, é porque ele vem de algum lugar, né? O rio nasce ali, naquela nascente, e de repente aquela água começa a escorrer para um outro lugar, né? A extensão daquele rio é chamado de leito, né? Que é o lugar onde a gente consegue ver a água bem visível, o leito. Você pode até olhar aí no seu livro a representação do leito. Vou pegar aqui o meu. E aí, quando a água desse leito começa a ir para a foz, olha aqui essa queda d'água que a tia fez, ó. A água estava vindo e ela começa a vir para o foz, né? Foz, que é o lugar onde o rio deposita suas águas. E temos a população ribeirinha, que é a população que vive à margem daquele rio, né? Vivem na parte terrena daquele rio. Aí a tia fez aqui um matinho, a flor, uma casa e a população ribeirinha. Fácil de entender, sem complicação nenhuma, tá? Com essas explicações, vocês vão conseguir fazer as atividades de forma bem exata, sem errar, com toda a exatidão. Por quê? Porque esse conteúdo de hidrografia, ele vai explorando muitas coisas mais lá na frente. E por enquanto nós vamos vendo o conceito de nascente, de leito, de foz, de população ribeirinha, o conceito de rio, o conceito de oceano, o conceito de oceano Atlântico e também o conceito de litoral, né? Quando eu falo assim, Ana mora numa região litorânea, significa o quê? Que Ana mora perto de uma praia, de uma região que tem um rio, certo? Quando eu falo que perto da minha casa tem um rio, eu moro numa região litorânea, então. E aí, o que é um conceito de rio? Nós acabamos de ver o que era o conceito, né? Que é uma extensão de água doce. E o oceano é diferente, é uma extensão maior de água salgada, tá? Então, meus amores, existe algo chamado afluente. Eu vou ler para vocês o que significa esse afluente, tá?
Quem quiser acompanhar a leitura, eu estou na página 33 do livro de Geografia. Afluente é um rio que despeja suas águas em outro rio, em lagos ou reservatório. Então aí a gente já compreendeu, né? Ilha fluvial é uma porção de terra mais elevada que se encontra no leito dos rios, né? O que é essa ilha mais elevada? Existe aqui o rio, existe a queda d'água e lá embaixo tem outro rio, né? Então, daí a importância da água, né? Por quê? Porque a água, ela tem várias formas de escorrer, né? Através da nascente, do leito, do foz. Então, texto, vocês vão lendo, certo? E vamos à resolução. No pontinho 1, nós devemos descobrir o que é que ele significa. Olha para a imagem. Esse lado aqui, esse ponto que eu desenhei, não parece com 1? Então, é a nascente, certo? O 1 está lá em cima, como se ele estivesse nascendo de algum lugar, estivesse vindo de algum lugar. Então, nós vamos escrever nascente. Agora, vamos para o ponto 2. O que é que significa o ponto 2? O 2 está à margem do rio, né? É a terra que está à margem do rio. Então, margem. 3. No 3, se trata ali da água, né? A água que está escorrendo. Como é o nome disso? Leito. E por último, no número 4, nós temos a foz, certo? Facinho, né, de identificar? É só vocês compararem a imagem do livro com essa imagem aqui, ó. Foz, o leito, a margem e a nascente, certo? Meus amores, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós iremos aprofundar o conteúdo, além de entrar em conteúdo novo. E também eu quero deixar aqui um recado para que vocês façam atividades, percebam a agenda do dia, tá certo? Que a tia vai deixar uma atividade para vocês. E qualquer dúvida, consultar sempre o material didático, certo? Um beijão, um forte abraço e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!